quero compartilhar com vocês também a história dos surdos, que é um pouco triste. Os surdos, lá no Egito, esse aqui é o sinal do Egito, eles eram super valorizados lá. Lá no Egito, eles eram considerados como se eles fossem intercessor dos deuses, por eles conversarem em línguas de sinais, por eles conversarem com as mãos. Então eles acreditavam que os surdos tinham um poder sobrenatural. Mas foi só no Egito, porque depois na Grécia, em Roma, os surdos não eram aceitos na sociedade, não eram mesmo. Eles jogavam os surdos no rio para morrer afogados, jogavam de cima das montanhas. E se os surdos sobrevivessem, eles teriam que viver à margem da sociedade, não poderia ser aceito de maneira alguma na sociedade ateniense, sociedade grega nem romana. Na Idade Média, os surdos não tinham direito nenhum, não tinha direito de se casar, não tinha direito nem de fazer a comunhão, porque Santo Agostinho dizia que os surdos não tinham almas. Então era muito sofrido, eles viviam com pessoas doentes, como se eles fossem doentes também. Depois, mais para a Idade Moderna, teve um médico, o Itard, que ele fez muita experiência no surdo, sabe? Muitas experiências assim para ver se era alguma doença, alguma coisa. Colocava sanguessuga na orelha, achava o crânio e fez assim diversos experimentos horríveis com os surdos. Mas tem o lado bom, tem um lado que a gente fica feliz, que é com o Abade Lepé. Ele morava lá em Paris, lá na França, e ele começou a observar os surdos que perambulavam pela cidade e viu que eles conversavam em língua de sinais. E aí ele começou a seguir eles e começou a aprender a língua de sinais com ele. E aí ele foi chamando todos os surdos e levou para casa dele. E na casa dele ele fez uma escola, foi a escola dos surdos. E lá os surdos começaram a aprender a se desenvolver, tanto que eles se formaram em engenheiro, professores, em diversos ramos da ciência, né? Inclusive teve o Rouet, que foi um aluno lá do Lepé, que veio aqui para o Brasil para ensinar Libras aqui, né, no Brasil, para os netos de Dom Pedro, que eram surdos. Os filhos da princesa Isabel eram surdos, porque o Conde de Eu também ele era meio surdo. E aí os filhos também nasceram surdos. E o Rouet veio para cá para ensinar. E aqui foi criado o Instituto dos Meninos Surdos. Hoje é o INES, lá no Rio de Janeiro. É muito bonita essa história. Mas, todavia, entretanto, também teve uma pessoa que não aceitava a língua de sinais, que é o Graham Bell, que inventou o telefone. Embora ele casou com uma surda, ele não aceitava a língua de sinais e ele proibiu. Aí teve o Congresso de Milão, que foi proibida a língua de sinais, né, no mundo todo. E a partir daí começou o oralismo, que é o que, né, muita gente conhece, que os surdos têm que fazer oralização, tem que ler os lábios e tem que tentar falar como se fosse uma pessoa normal, né? Mas a gente percebeu que não deu certo, né? Os surdos teve uma defasagem muito grande no conhecimento. E então veio a comunicação total, que era uma mistura de fala com a língua de sinais, mas não dá porque a língua de sinais tem uma gramática própria, então não dá certo. E aí agora a gente tem o bilinguismo, né? Que o surdo primeiro aprende a língua de sinais, que é a língua materna dele, né? Que é a língua aqui, que é espontânea.
e depois ele aprende a língua do seu país escrita. No caso, aqui no Brasil, ele aprende português escrito, né? Se fosse nos Estados Unidos, ele aprenderia a ASL e depois o inglês escrito. E é muito importante a gente aceitar a língua de sinais, porque se a gente aceita a língua de sinais, a gente aceita o surdo. Se a gente não está aceitando a língua de sinais, a gente não está aceitando o surdo. Então a gente não aceita a pessoa, ela é surda, a gente tem que aceitar ela como ela é, né? E aceitar a língua de sinais é muito bom, eles ficam muito contentes. Então vamos agora aprender alguns sinais para a gente poder se comunicar com eles. Então a primeira coisa que a gente faz quando a gente encontra os surdos é falar oi, bom dia, boa tarde. Então vamos agora aprender esses sinais.